Haribol, Hare Krishna. Então vamos começar a narração da primeira história do aparecimento do Senhor Jagannatha. Sobre o Festival do Rath Yatra. Nós estamos hoje no dia do Festival do Rath Yatra, vamos falar a primeira história, do aparecimento do Senhor Jagannatha. Como eu disse anteriormente, está descrita no Skanda Purana, no Padma Purana e no Purushottama Mahatmya. E existem outras pequenas literaturas de grandes poetas, da Oriya, que descrevem muito belamente, sobre inspiração do próprio Senhor Jagannatha, falando sobre esses passatempos transcendentais. A versão que nós vamos falar é essa versão do Skanda Purana e do Purushottama Mahatmya, descrita aqui nesse livro, A Origem do Rath Yatra, escrita pelo meu Gurudeva Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaja, e ela acontece exatamente numa era chamada Satya Yuga. Ainda mais está falando que eu tenho que dar atenção para o Facebook, para o Instagram e aqui na frente, é difícil, Então, de alguma forma, esses passatempos, ele acontece em Satya Yuga, que é uma era, que a gente chama a Era de Ouro, uma era onde as pessoas viviam em torno de 100 mil anos, E nesse local começa com os personagens transcendentais desse passatempo, que é o rei Indradyumna Maharaja, com a sua esposa, com a sua rainha, que é Gaundicha. Eles eram, na realidade, reis muito nobres, santos, religiosos, Eles dedicavam a sua vida de forma muito nobre ao serviço devocional ao Senhor. A gente, quando fala de Krishna e das suas manifestações, nós estamos falando de Lila, nós estamos falando de passatempos transcendentais. E esses passatempos, eles ocorrem como Krishna, na sua potência interna, Yogamaya, ela faz com que tudo ocorra de forma perfeita. Então os personagens, eles se colocam, como fossem personagens em pessoas que vivessem algo assim ordinário e comum dentro de uma perspectiva, mas na realidade tudo são jogos, onde todos os personagens são santos, são associados eternos, que aqui se manifestam para nós adentrarmos e recebermos essa misericórdia transcendental desses passatempos, Então, esse rei, ele tinha uma determinação muito grande, que ele sempre tinha um desejo e uma ânsia de ver com seus próprios olhos a suprema personalidade de Deus. E ele sempre se perguntava, muito ansioso, quando eu irei ver o meu Senhor? Esse é o desejo que todos nós devemos ter. E naquele palácio, ele hospedava uma série de peregrinos que estavam indo aos locais sagrados, em diversas localizações, e sempre que passavam pelo reino, e pelo palácio do rei Indradyumna, ele recebia e hospedava, esses peregrinos. E teve um grupo de peregrinos, algo muito especial, que eles começaram a falar dessa deidade chamada Nila Madhava. Nila significa azul, um azul safira, um azul assim escurecido, e Madhava significa um dos nomes de Krishna, que existem vários significados, um deles significa Madhu, que significa doçura, que é as doçuras de Krishna, e que era uma deidade, que apesar de ser de Krishna, ela possuía 4 braços, se assemelhava mais à manifestação de Krishna como o Senhor Narayana, E aquelas pessoas começaram a conversar, sobre as glórias dessa deidade, e o ministro do rei, ficou de escuta, e ficou impressionado, assim, ele comentou com o rei Indradyumna, e falou: quem tiver o darshan, dessa deidade de Lila Madhava, ele será liberto e não retornará nunca mais a esse mundo. Ele terá uma forma de 4 braços, e viverá eternamente em Vaikuntha, junto com o Senhor Narayana. Até mesmo aqueles que tiverem uma intenção de ter o darshan, só de ir ter o darshan de Nila Madhava, se eles abandonarem o seu corpo no caminho, só pela intenção, eles também alcançarão morada eterna em Vaikuntha.
E aí o rei, quando escutou isso, ele ficou ainda mais ansioso e mais desejoso e perguntou: mas como eu posso ter o darshan de Nila Madhava? Como eu poderei ir aonde ele está, aonde ele se encontra? E naquele momento ele tomou uma decisão muito forte. Eu vou encontrar de alguma forma Nila Madhava. Então, o filho do sacerdote, um belo Brahmane, muito inteligente e belo, chamado Vidyapat, ele é chamado junto com outros oficiais, do séquito, desse rei Indradyumna, e ele pede para que de alguma forma eles se espalhem para leste, oeste, para as diversas localizações, e eles só retornem após 3 meses, e que eles possam encontrar onde está Nila Madhava. Então, é descrito que passado 3 meses, grande parte daquelas pessoas do reino, voltaram sem qualquer tipo de notícias. Mas Vidyapat, que estava indo para a região leste, ele não voltou em 3 meses. E naquele momento, nós vamos entrar agora nos passatempos que acontecem de Vidyapat, que é esse filho do sacerdote. Ele entra dentro de uma aldeia como se fosse uma vila tribal de pessoas extremamente rudes, como se fosse uma tribo, pessoas muito simples, mas ao mesmo tempo pessoas extremamente cultas, porque o que é ser culto, o que é ser inteligente? Swami Maharaja sempre diz isso, a verdadeira inteligência e a verdadeira sabedoria são daqueles que são extremamente vertidos em devoção e amor e conhecem a suprema personalidade de Deus, E ali, nessa localidade, onde é considerada uma localidade, uma vila, onde as pessoas são consideradas de uma casta inferior, de um segmento inferior da sociedade. Mas eles tinham um líder naquela sociedade chamado Visvavasu, que ele era considerado um sábara, que é do membro dessa sociedade, que é considerada de uma casta inferior. E ele era muito humilde, ele era muito liberal, como ele é descrito, e falavam o seguinte, o pessoal da aldeia, quando Vidyapat chegou muito cansado, querendo descansar: vá ter com Visvavasu, porque ele é o líder dessa aldeia, ele é muito gentil, muito amoroso, muito acolhedor. Vá até ele, que ele poderá o acolher e servi-lo, para que continue em sua peregrinação. E ele foi até a casa de Visvavasu. Só que quando ele chegou lá, quem estava lá? A sua filha, a belíssima Lalita. Lalita estava lá e falou: meu pai não está agora nesse momento. O senhor, por favor, aguarde do lado de fora, que assim que meu pai chegar, ele poderá conversar com o senhor e ajudar no que for necessário. Visvavasu, ele chega e ele pede 1000 desculpas, a Vidyapat, e fala de alguma forma: em que posso ajudar? Por favor, entre, E ele pede para que a sua filha, Lalita, o sirva de forma bem cuidadosa com as suas necessidades, que assim ele fazia a todos aqueles que chegavam na sua aldeia. Ele era extremamente cortês, Ele era um grande servo do Senhor, e um servo do Senhor, ele sempre está aberto e tem como função simplesmente servir, E aí foi muito interessante que Vidyapat, quando chegou, o pai de Lalita, Visvavasu, ele sentiu uma fragrância no ar que ele nunca tinha sentido antes, muito doce, algo assim indescritível, encantador, e ele de alguma forma até mesmo diz: eu nunca senti essa fragrância tão doce, docíssima, em lugar nenhum, que interessante isso. E naquele momento ele teve assim uma intuição e falando: puxa vida, eu estou aqui nesse local, não existe um acaso, uma bela jovem, que serve de forma tão casta, e essa fragrância, esse aroma, eu creio que devo ficar aqui por mais um tempo,
porque talvez eu possa aqui ter alguma dica aonde está Nila Madhava. Né? Lalita, né, e Vidyapat, né, nas trocas do serviço acabam que eles se apaixonam, né? Eles ficam muito afeiçoados um pelo outro, e de alguma forma ele pede Lalita em casamento a Visvavasa, né? E o pai de Lalita concede a mão de sua filha, e naquele momento ele já dentro da família, né, tudo isso é um grande passatempo transcendental, que vocês vão entender no final, né? Tudo se encaixa. Ele resolve, de alguma forma, adentrar um pouco na intimidade daquela família. E ele pergunta, né? O seu pai, ele sempre fica fora, né, da casa de manhã cedo até o final do dia. E quando ele volta com essa fragrância tão assim, indescritível, tão doce, né? O que seria esse? E o seu pai, como um devoto do Senhor, onde ele faz a adoração dele, a quem ele adora, né? E ela começou assim, né? Porque ela tinha prometido ao pai, Lalita, que ela jamais revelaria, né? Porque era um pedido de Visvavasa, para que não fosse revelado isso a ninguém, né? Mas ela, de alguma forma, ela começou a ser tocada, né, pelo marido, e ela, muito apaixonado, né, por Vidyapat, que era um brahmana belíssimo, né, ela de alguma forma, com medo de perder o marido, o que ela faz? Ela resolve falar sobre Nila Madhava, e ela discorre sobre as graças, as glórias, as belezas de Nila Madhava. E naquele momento, né, Vidyapat, ele fala com Lalita: eu gostaria de pedir uma conversa, eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que você convencesse o seu pai de me levar a ter o darshan dessa deidade de Nila Madhava, né? E naquele momento ele sentiu dentro dele: finalmente a minha jornada na busca de Nila Madhava, em nome de Indradyumna Maharaja, chega ao fim. Eu consegui entender aonde está essa grande, belíssima, indescritível deidade. E aí ele pede: Lalita, por favor, convença o seu pai, eu quero ter o darshan dessa deidade. E aí Lalita docemente se aproxima de seu pai, senta no colo de seu pai, e ela fala o seguinte: ó meu pai, eu hoje gostaria de lhe pedir uma bênção, né? E o pai responde, né, Visvavasa: ó Lalita, eu gostaria realmente, estava pensando nisso, eu gostaria muito de lhe dar uma bênção. E parece que houve, assim, né, uma coincidência. Então, qual é a bênção que você gostaria de ter? E ela fala: a bênção que eu gostaria de ter é que o meu marido, Vidyapat, pudesse ter o darshan, né, da deidade adorada, né, pelo Senhor, Nila Madhava, a deidade de Nila Madhava. Naquele momento ele ficou assim extremamente preocupado, né, porque ele não sabia o que poderia acontecer, né, e ele de alguma forma refutou, tentou acalmar Lalita, né, tipo, olha, essa bênção vai ficar um pouco difícil. E naquele momento, o que Lalita diz? Se o Senhor não me der essa bênção, eu irei abandonar essa vida, eu irei cometer suicídio, eu tomarei veneno e morrerei na frente do Senhor, né? E naquele momento o pai ficou extremamente assim condoído e batido. Imagina uma filha se matar em sua frente. Como disse meu Gurudeva, essas são as grandes chantagens que tocam o coração, né? Até me vi agora uma passagem de um grande devoto chamado Srila Bhaktivedanta Srila Trivikrama Goswami Maharaj, né? Onde a esposa chegou no templo e falou que ia fazer a mesma coisa, só que ele teve uma postura diferente, um passatempo muito legal. Então, naquele momento, ele de alguma forma, para agradar a sua filha, com medo que ela fosse cometer aquele suicídio, ele aceitou. Mas ele falou: com uma condição, eu vou levar o seu marido até essa aldeia, mas ele vai ter que estar de olhos vendados,
para que de alguma forma ele não saiba qual é o caminho, e ele não sabendo qual é o caminho, né, ele não poderá de alguma forma retornar, né? Só que a sua esposa Lalita, né, ela querendo agradar o seu marido, ela falou com ele que daria sementes, né, de mostarda, para que durante o caminho ele fosse lançando no caminho até a aldeia onde se encontrava Nila Madhava, porque ali, durante o caminho, iriam florescer essas sementes de mostardas e teriam flores assim brilhantes e reluzentes, amareladas, e ele teria todo esse caminho marcado. E é descrito, né, no Skanda Purana que Visvavasu, ele resolveu ir, mas de forma zigue-zagueada, né, de forma totalmente, né, ele, né, Vidyapati com os olhos vendados e ele fazendo um caminho, né, na carruagem totalmente diferente para não haver a mínima sombra de dúvida. E finalmente, né, ele zigue-zagueando e Vidyapati lançando as sementes, né, até o momento em que eles chegam nessa aldeia e eles adentram o templo de Nila Madhava. A deidade, o Darshana da deidade é descrito como extremamente estática, né? Uma visão assim extraordinária, né? E ele é um Krishna diferente de Nandana Krishna, que nós estamos acostumados, né? Com a pena de pavão e com a flauta. Era um Krishna, mas muito mais puxado à forma de Narayana, com seus 4 braços, com búzio, com a massa, com a lótus e com o disco, né? E aquela deidade onde simplesmente ele cai, Vidyapati, né? Ele fica totalmente assim em êxtase, né? Inteiro darshan daquela deidade de Nila Madhava. Visvavasu, ele fala o seguinte: fique por aqui um momento que eu vou lá fora buscar algumas flores, eu vou buscar algumas parafernálias para nós fazermos o seva da deidade, né? O seva, né, de adoração, com as parafernálias, com as flores. E naquele momento, né, Vidyapati ficou ali meditando na deidade de Nila Madhava, e ele, olhando dentro do pátio onde estava o templo, ele vê um lago repleto de flores de lótus. E é descrito uma mangueira frondosa com seus galhos que vinham sobre esse lago. E ali, naquele momento, ele olhou um corvo, né, que chegava na pontinha do galho, e esse corvo, né, ele cai dentro desse lago. E nisso que ele cai dentro desse lago, dali se manifesta, né, uma forma de 4 braços, muito bela. O Senhor Garuda, né, que é o pássaro transcendental do Senhor Narayana, né, ele vem, pega, né, esse corvo que se transformou e vai levar ele diretamente para Vaikunta, né? E naquele momento, né, ele, Vidyapati, ele começa a pensar consigo mesmo: uai, mas esse corvo, né, que austeridade que esse corvo fez, que serviço devocional, né? Será que ele praticou Bhakti? A gente sabe que o corvo, diferente dos cucos, né, que é muito falado na literatura transcendental dos Vedas, né, os corvos, eles estão sempre, né, buscando o lixo, né, os locais, né, onde existem coisas putrefadas, né, enquanto o cuco sempre saboreia a doce fruta do conhecimento transcendental, né, que é descrito, né, quando Shukadeva, né, quando o papagaio pica, né, essa fruta doce do conhecimento védico, né, que é o epítome, né, do amor divino através da adoração ao casal divino, né, que é Krishna Prema, né, aquela fruta fica ainda mais doce. E ele, quando olha aquele corvo, ele fala: puxa vida, mas o que esse corvo fez para alcançar isso, né? E naquele momento ele fala o seguinte: eu estou aqui nesse mundo, eu posso estar com o Senhor Narayana em Vaikunta, então
eu vou me jogar nesse lago, que a minha vida acabe, mas eu terei um destino certo, né? E naquele momento, né, ele escuta uma voz, né, uma voz, vamos ver aqui, uma vez daquela... Ele falou a voz, né? Não Vidyapati, não termine a sua vida agora. Você ainda tem um serviço a cumprir. E esse serviço vai acontecer em benefício de toda a humanidade. Por favor, não faça isso. Você deve voltar e falar ao rei Indradyumna o paradeiro de Nila Madhava. Muito bem. Então, assim, Visvavasu, ele volta, eles adoram, fazem um seva, né, extraordinário, indescritível, a Nila Madhava. E os dois, quando estavam voltando, né, agora, Visvavasu, ele escuta uma voz, né, que é a voz do próprio Senhor Nila Madhava, que foi a mesma voz que falou com Vidyapati. E ele falou: durante muitos anos, né, você me serviu com tanto amor e devoção, mas agora eu desejo receber serviços do rei Indradyumna Maharaja. Mas não se preocupe, né? Mas a despeito dele ter escutado essa voz, ele ficou assim extremamente atordoado, né? E ele não pôde compreender aquela mensagem naquele momento. São passatempos transcendentais, porque ele imaginou: eu vou perder a minha deidade adorada e amada, né? Certamente ele sairá daqui, Vidyapati, ele irá falar ao rei, né? E quando ele falar ao rei, o rei virá aqui e de alguma forma ele levará a deidade de Nila Madhava. E o que acontece? Visvavasu, ele coloca Vidyapati preso, como se fosse em cativeiro, para que ele não pudesse partir. E naquele momento, mais uma vez, existe a intervenção de Lalita, que chega ao seu pai: por favor, meu pai, libere o meu marido, pois se você assim não o liberar, mais uma vez, eu abandonei a minha vida, né? Eu cometerei suicídio. E naquele momento, né, mais uma vez, Visvavasu, ele resolve liberar, né, ele cai de novo nos pedidos de sua filha, né, com as suas ameaças, e Vidyapati ele volta. E quando ele chega no rei, ele fala assim, em alto e bom som, né, do paradeiro, né, do local onde se encontra Nila Madhava para Indradyumna Maharaja. E naquele momento, Indradyumna ele separa todo o seu exército, todos os seus familiares, todo o seu reino, né, para fazer uma peregrinação mais ou menos 200 quilômetros a sul de Jagannatha Puri. Então lá eles seguiram numa grande peregrinação para encontrar o Senhor Nila Madhava. Mas o mais interessante que o desejo do rei estava assim tão grande, né? Imagina, né, o exemplo que a gente pode dar, a gente ter o desejo de algo assim, que está tudo certo para acontecer, né? Mas quando você chega, não é bem aquilo. Porque quando eles chegaram, é descrito no Skanda Purana, que aquela aldeia estava coberta por 30 metros de uma areia branca, como se fosse, né, um grande deserto. Isso foi o desejo de Nila Madhava, porque continuam os passatempos, né? Indradyumna, o rei, ele fala: quão desafortunado eu sou, o que eu fiz para tal má fortuna? Não comerei, a minha vida não tem qualquer tipo de sentido se eu não posso estar com a deidade de Nila Madhava. E ele começa a cantar: Nila Madhava ki jai, Nila Madhava ki jai. Ele começa a se debruçar, orar e pensar na deidade de Nila Madhava.
E a voz do próprio Senhor Krishna, na forma de Nila Madhava, diz: o darshan meu nesse mundo, nessa forma, não será mais possível. Venha até Vaikunta, o Senhor Brahma, ele irá buscá-lo, irá trazer até aqui. E nesse mundo, eu não me manifestarei como Nila Madhava, eu me manifestarei como o Senhor Jagannatha, Shri Baladeva, Shrimat, Sudarshana e Subhadra, né? Ou seja, o próprio Senhor Krishna, ele vai se manifestar não agora mais como Nila Madhava, mas nessa forma, né, do seu irmão Baladeva, Subhadra, e da forma da Sudarshana Chakra. Espere perto da praia, numa baía da Bengala, né? Hoje é conhecida como Chakra Tirtha, porque ali irá se manifestar Daru Brahma, Daru, que significa tora, né? O pedaço grande de madeira, né? E lá nessa madeira ela vai vir com uma forma um pouco avermelhada, com uma fragrância, né, especial, e nela você vai identificar os 4 sinais: o búzio, o disco, a massa e o lótus. Vá para lá e aguarde. Mas nesse íntere, o Senhor Brahma vem e leva Indradyumna Maharaj para Vaikunta, onde Vaikunta, ele lá sim, ele tem um darshan do Senhor Nila Madhava, conversando com todos os seus associados em Vaikunta, e ali ele entra em êxtase, né? E é descrito no Skanda Purana que ali ele fica por algum tempo, e o tempo se passa, se passa, se passa. Nós estamos falando em Satya Yuga, 100 mil anos, né, que uma pessoa vivia, né? 100 mil anos, Satya Yuga até Tri Yuga, 10 mil anos, Dwapara Yuga, 1000, né? E agora, nessa era que nós estamos, Kali Yuga, 100 anos. Então, de alguma forma, todo aquele reino que ele tinha, o senhor Indradyumna, ele já tinha sido tomado por um outro rei, né, que construiu um outro templo em cima do templo, né, que ele tinha também um templo para esperar a deidade de Nila Madhava, né? Mas de alguma forma é descrito no Skanda Purana, com a testemunha de algumas pessoas que estavam ali presentes ainda, e do próprio Senhor Brahma, né, ele conseguiu retomar, né, as suas terras e o seu reinado, e em especial a sua rainha Gundicha, ela ainda se encontrava nesse momento, né? E todos foram para aquela baía, né, ali da Bengala, onde iriam aparecer esses troncos, né? E na realidade o tronco, né? E naquele momento todos estavam aguardando, né? E aí que surge a grande tora, né? Com os sinais auspiciosos, com as características que o próprio Senhor Krishna, o próprio Nila Madhava tinha falado sobre esses sinais. E naquele momento todos resolveram tirar aquela grande tora, né, para levar ao templo, onde hoje é o templo do Senhor Jagannatha. Mas é descrito que vários homens amarraram cordas, elefantes, né, para tentar tirar, né, ali do local que estava naquela baía, mas não conseguiam tirar de forma nenhuma. E aí, de novo, vem a voz, né, daqueles, né, isso aqui é muito importante. Os habitantes daquela vila, né, onde estava Nila Madhava, que nós falamos, né, eles são conhecidos como os Daitas, que são os íntimos e queridos de Krishna, né? E quem era o líder deles? Visvavasu. Então, Visvavasu, né, era aquele que fazia parte daquela chamada casta inferior, né, que era de uma região que, como se fossem, né, tipo assim, vamos botar entre aspas, né, uma grande tribo, né, os aborígenes, como eles dizem, né, pessoas muito, muito rudes, mas naquele momento, quem ele pediu para estar presente ali, para que ele fosse colocado na carruagem, ele falou exatamente isso, né? Chamem
vis vavasso, né? Tragam ele aqui, né? Juntamente com a sua esposa Lalita e o genro dele, Vidyapat, né? E ali naquele momento todos, né, falavam Jai Jagannatha, Jai Nilamadava, né? E aí chegando lá vis vavasso, né? Que representa o devoto puro que faz todo o seva com muita pureza. O próprio Senhor, né? Ele é totalmente controlado pelo amor do seu devoto puro. E naquele momento ele ora, ó Senhor do Universo, ó Jagannatha, né? Ó Nilamadava, né? Por favor, entrem nessa carruagem, né? Por favor. E naquele momento foi extremamente fácil colocar aquela tora, aquele grande tronco, né? De árvore, né? Dentro da carruagem. E eles seguiram para o templo, né? Que hoje é o templo de Jagannatha. Nilachal. Quando chegou lá, né? Ele, logo o rei Indradyumna, né? Ele, porque na realidade, quando ele escutou aquela voz, né? Um momento aqui que eu perdi só um instantinho, que ele falou, né? O próprio Krishna falou que ele ia se manifestar naquela baía. Ele pediu para que o rei Indradyumna fizesse as 4 deidades, né? De Jagannatha, Baladeva, Subhadra, Sudarshan, e passasse a adorá-la, né? Então, nós falamos aqui. Então, quando eles chegaram no templo, logicamente, o rei começou a fazer uma divulgação para ver o carpinteiro, né? Aquele que ia talhar, né? E que ia fazer essas deidades a partir dessa grande tora, né? E o interessante é que todos os carpinteiros que chegavam, né, para tentar fazer o trabalho, é descrito que as ferramentas deles quebravam, né? Ninguém conseguia. E o rei, na realidade, ele vendia, né? Assim, que essa pessoa receberia muita honraria, muitas riquezas, né? Caso ela conseguisse, né, esculpir essas deidades. Então vieram muitos carpinteiros tentando, né? A gente não vai adentrar ainda nos ensinamentos desses passatempos, a gente pode ser um momento oportuno, né? Mas existem em cada passo desse passatempo que nós estamos descrevendo, existem ensinamentos transcendentais profundos, dos quais os acharyas adentram, né? E trazem grandes ensinamentos. Até que aparece um brahmana, muito velhinho, um carpinteiro velho, mas muito belo, né? Com o nome de Maharana, né? E ele, de alguma forma, ele se propõe, né, a fazer esse trabalho, mas ele traz uma condição, né? E ele fala ao rei Indradyumna: ok, eu irei fazer esse serviço, mas deve ser a portas fechadas. Durante 21 dias. Durante 21 dias eu gostaria que ninguém me incomodasse. E só no final dos 21 dias essa porta fosse aberta. E a partir disso as deidades estariam esculpidas, né? Essa vigraha, né, que a gente chama. E naquele momento, o meu Gurudeva, né, existem algumas versões de acordo com o coração dos grandes mestres, né? O meu Gurudeva disse que ali era a expressão do próprio Krishna, era o próprio Nilamadava, né, se manifestando em Maharan, né, para esculpir as deidades. E naquele momento o que aconteceu? Indradyumna chegou e falou assim: ok, eu prometo ao Senhor, ninguém irá interferir nesse seva durante 21 dias, não se preocupe. Só que durante os 14 dias iniciais foi interessante porque não se escutava um barulho, né? Era um silêncio, e todos que estavam do lado de fora, o rei Indradyumna e a sua esposa Gunditya, ficaram extremamente preocupados. Ele não saiu, ele não comeu, ele não bebeu, e nós não escutamos barulho de absolutamente nada. Nós devemos abrir a porta e ver o que estava acontecendo. Só que o rei Indradyumna, ele deu a sua palavra, ele prometeu, e os seus ministros falavam:
Não, nós devemos cumprir a nossa palavra. Deve existir algo místico por detrás disso. Nós não podemos interferir. Mas aí Gunditya, ela é super insistente, né? Que essa é a característica, né? De alguma forma, da Shakti, né? Principalmente da Shakti, que representa essa potência feminina, né? Que a gente vê que tudo se move pela Shakti, né? Feminina, que é a potência de Shrimati Radharani, da bem-aventurança. Ali que tudo acontece. Quem não estiver andando com essa Shakti, Haribol, não tem jeito. Isso é uma visão que eu estou tendo aqui, né? Porque a gente sabe disso. Existe o jargão popular. Atrás de um homem sempre existe uma grande mulher. E a gente sabe, né, como essa parte feminina é a parte geradora, é o moinho, é o que faz acontecer, porque ela é a expressão dessa potência de devoção e serviço que é Shrimati Radharani. Isso é extraordinário. E a Gunditya insiste, e ela fala o seguinte: nós estaremos cometendo uma grande ofensa, né? Que é, do Mate terminou aqui essa aqui do, eu não sei mexer nessa parte de Instagram, vamos continuar aqui. Então ela fala de alguma forma que vamos abrir porque está cometendo uma grande ofensa, que é a ofensa da gente deixar um Brahmana morrer e não fazer absolutamente nada, né? Então nós estamos sendo negligentes, ok? E o rei resolve o seguinte: ok, vamos então abrir. E quando eles abrem, naquele momento eles pedem para os carpinteiros arrombarem, né, a porta onde estava, né, aquele carpinteiro, e quando chegam lá, Maharana não estava mais presente, ele tinha desaparecido. E aí naquele momento era possível se ver a deidade de Jagannatha, Baladeva, Subhadra e Sudarshan, mas de forma inacabada. E o rei ficou assim, extremamente, falou assim: puxa vida, eu cometi uma grande ofensa, porque eu entrei antes do final, antes dos 21 dias, então a minha vida não tem mais sentido, eu devo dar término à minha vida. E naquele momento a voz de novo de Krishna, né, veio e falou: não se preocupe, existe um mistério por detrás dessa minha manifestação, existe uma razão profunda, me mantenha no templo exatamente dessa forma, e nessa forma você me adore, né? Siga as minhas ordens. E ele falou: Visvavasu, né, e o seu genro Vidyapati com as suas 2 esposas, eles me adorarão. Faça festivais como Snana Yatra, Chandana Yatra, Hera Panchami, né, e o grande festival Durata Yatra. Então, assim termina. Existem mais alguns detalhes sobre essa história, mas a gente consegue ver que nesse momento essas ditas deidades, elas são manifestas de forma totalmente assim inusitadas, né? Nós estamos entendendo agora por que ficou dessa forma, mas como o próprio Krishna diz, existe um motivo profundo por detrás disso. E é exatamente esse motivo profundo, esse motivo doce, esse motivo assim, que é transcendental, que nós vamos falar ao longo da semana, né, que transcorre esse festival transcendental do Durata Yatra. Então, que a gente possa estar aqui presente nos próximos dias, né, mergulhando e ouvir sobre esses passatempos transcendentais. Nós vamos falando os segredos do Durata Yatra. E nós vamos falando mais e mais sobre esses segredos transcendentais dessa forma, né, manifesta de Nila Madhava. Jai Jagannatha Ki Jai, Jai Baladeva Ki Jai, Jai Shrimati Subhadra Ki Jai, Jai Sudarshana Ki Jai, Jai Rei Indradyumna Ki Jai, Rainha Gunditya Ki Jai, Visvavasu Ki Jai, Jai Vidyapati Lalita Ki Jai,
Jai Jai Sri Ratha Yatra Ki Jai. Gaura Premanande Haribo. Shila Gurudeva Ki